o insight é uma possibilidade de algo que nós não estávamos vendo antes e passamos a ver. Então é como se fosse uma limpeza ou uma pequena abertura no olhar. Então o que muda significativamente? Não mudou a vida, não mudou nada, não mudou nenhum contexto, os teus relacionamentos não mudaram, a vida continua a mesma. O que mudou? Mudou um pouquinho, que abriu um pouco mais essa janela aqui. Essa janela está vendo uma coisa que ela não estava vendo antes e se maravilhou com aquela beleza de ter visto algo que ela não estava vendo. E a vida inteira isso vai acontecer. O nosso equívoco é achar que isso vai parar de acontecer. Então o movimento da vida é sempre nesse sentido, de abrir mais um pouco. De abrir mais um pouco. Então a vida nunca para de abrir. Por isso que o Guru Nanak vai lá, eu sempre repito isso para mim é uma base fundamental da estrutura da vida, de você aprender a olhar para a vida e acolher a vida, que é, você tem que olhar para a vida com os olhos de alguém que está aprendendo. Porque quando você olha para a vida com os olhos de alguém que está aprendendo a todo instante, você não cai na cilada de achar que já sabe. A cilada de achar que já sabe faz com que você não amplie esse olhar. Esse olhar fica estagnado. E ele é tão ingênuo esse olhar porque ele fica estagnado no meio de um movimento muito poderoso. Porque a vida é esse movimento. Então, quanto mais a gente amplia a visão, mais a gente reconhece que a vida é um movimento e que não vai parar e que flui com uma intensidade muito alta e muito poderosa. E que o próprio fato de você se reconhecer esse movimento é o poder. Então quando a gente tem esse insight é porque em alguma instância a gente consegue pegar um campo de visão que a gente não estava vendo, esse campo de visão que a gente não estava vendo cria uma intervenção na nossa percepção e por alguns momentos nós nos sentimos parte desse mesmo fluxo intenso de movimento, que nos dá até um ímpeto de ação, né, de possibilidade de agir na vida, de entrar mais na vida e falar assim, de você pensar que algo é possível a partir desse insight. Né? Se aquilo foi possível, agora tudo se torna possível. Porque você teve um vislumbre da totalidade. E a totalidade como um grande campo de infinito, um grande campo de movimento. Então o nosso trabalho é ampliar a visão limitada da autoimagem, porque a gente acaba olhando para a vida a partir da autoimagem. Então, quando a gente olha para a vida a partir da autoimagem, é a partir de todos os dramas, de todos os processos, de tudo aquilo que foi sendo acumulado ao longo do tempo, porque no tempo as coisas podem ser acumuladas, no tempo. No fora do tempo, não. E nós somos parte tempo e parte fora do tempo. E o equívoco é achar que só a parte do tempo é que está vigorando. Então, quando a gente olha somente pela autoimagem, a gente esquece que a vida é esse movimento infinito, capaz de se abrir e de ampliar cada vez mais, que não há limite para a ampliação da vida. A vida pode se ampliar infinitamente, essa é a beleza. Então, nunca há a possibilidade de você ter capturado a vida a partir da autoimagem. Como que você capturaria essa experiência do todo? Quando você se funde no fora do tempo. E o humano, tá? Veja, a beleza é que o humano tem a possibilidade de se fundir completamente no fora do tempo e ainda assim experimentar isso na vivência individual. Então essa é a grande realeza do humano. Por isso que o humano, digamos assim, é a última instância antes desse mergulho total no infinito. Você precisa passar pela forma humana. Muitos ensinamentos yogis vão falar sobre isso, que é na forma humana e de outras tradições também, que é na forma humana que você experimenta a última instância. Então, é porque é no humano que é possível você conectar com esse campo do infinito conscientemente e vivenciar a experiência individual. Então você continua sendo alguém que caminha no tempo, mas sendo motivado e inspirado pelo fora do tempo. Nosso equívoco é que nós tentamos nos inspirar sempre a partir do tempo, a partir disso que é limitado. Então a gente tenta ganhar inspiração, clareza, visualização, então a gente tenta sintonizar a nossa intuição com aquilo que é limitado. Então não tem como a intuição capturar de fato a realidade, porque a realidade é infinita, conectada e sendo inspirada por aquilo que é limitado. Ela tem que ser inspirada pelo fora do tempo. Então quando a gente conecta com o fora do tempo, é que você pode ter essa pequena amplitude de olhar no tempo e espaço e cogitar uma possibilidade maior que antes você não estava cogitando. Isso a gente traduz como insight. Então o insight é o momento onde nós calibramos o nosso corpo biológico, energético, sutil, prânico. Todo o trabalho que nós fazemos no sentido integral do ser humano. Você calibra, você vai calibrando essa parte que é da matéria, então essa parte do tempo. É possível aumentar a vitalidade, sutileza, tem níveis, por isso que tem os gunas, e todo o processo de movimentação dos elementos, dos táttvas. Então tem densidades na matéria. Aí você pode acessar densidades da matéria diferentes. Essas densidades diferentes da matéria facilitam um processo de consciência, de conexão
com o fora do tempo. E isso é intuição, isso é essa percepção da realidade. Quando esse instante ocorre, que nós favorecemos ao longo do trabalho, ao longo de toda a sua vida, caminhando no tempo, sendo feito o trabalho, e você favoreceu as condições para que naquele instante você pudesse se conectar com o fora do tempo, isso que a gente fala de insight é esse pequeno momento que a gente se conectou com o fora do tempo e você cogitou coisas que antes não eram possíveis de serem cogitadas. A sua visão se ampliou, né? E esse é um momento muito belo. E esse momento, ele é a própria condição da vida na sua mais pura essência, na sua maior possibilidade. A vida está acontecendo em todas as instâncias, mesmo na limitação, mas na maior possibilidade, esse pequeno momento de cogitação de algo a mais, em que você pode cogitar que algo pode estar acontecendo que foge à sua percepção do tempo e espaço, é um momento de bem-aventurança, é um momento que exemplifica e caracteriza esse movimento do que é a vida. Gobind. Isso é Gobind, essa possibilidade de se abrir um tantinho mais para cogitar algo a partir desse movimento que antes não era possível. Gobind. E quando você mergulha no Gobind, como é que vem lá o mantra depois? Mukund. A liberação, você se libera de algo anterior. Então, quando você mergulha nesse estágio da conexão com fora do tempo, algo se abre, você vê com clareza, é tudo isso que a gente falou ao longo do ano inteiro, essa possibilidade de ver com clareza, fortaleceu essa instância, percebeu que é possível abrir mais, reconheceu esse algo a mais, criou um impacto. E veja que esse algo a mais, esse insight, apesar de ele ter uma referência no processo psicológico, ele é inicialmente um processo de experiência. É algo que você não sabe nem explicar muito bem o que aconteceu, simplesmente aconteceu uma abertura. Depois você vai formular sobre essa abertura. Ok, é o processo que vem depois. A mente tenta se apropriar disso, tenta explicar naturalmente. Esse não tem nada de errado tentar explicar isso, né? Os grandes mestres fizeram isso com grande maestria, inclusive, tentar explicar esse processo. Mas primeiro é uma experiência, é um impacto que foge à mente. Ela sente aquele impacto, ela se perde, aí quando ela se reconhece que ela sentiu um impacto, ela viveu uma experiência, ela tenta traduzir essa experiência. Mas esse impacto já fica registrado e você não volta a ser a mesma pessoa de antes. Por mais que você, ao longo do processo, possa se esquecer desse insight, voltar para algum tipo de padrão que você acha que está voltando, mas esse impacto ele é para sempre, ele é eterno. Você vivencia e você se amplia um pouco mais. A consciência nunca volta para o mesmo lugar. Então ela se amplia. E aí, quando ela se amplia, ela se libera de algo. Por isso, Gobind, Mukund, Udari. E aí se ilumina, apare. E aí, ao se iluminar, reconhecer que sem clareza, não percebe mais as formas como delimitações. Pode viver um grande processo de infinito, destrói, cria, Haryan, Karyan, e aí não tem nenhuma conexão com as ondas da Nidami e pode se fundir completamente na infinitude Akami. Esse é o desenho do divino, esse é o desenho da vida, e a vida é divina, por isso que ela tem esse desenho. Mas o processo inicia com o reconhecimento do movimento. Então perceber com clareza a vida é reconhecer que ela está sempre em movimento, que você nunca vai conseguir segurar uma parte dela só e falar, agora isso é isso, e acabou. Não, ela está em movimento, ela pode se destruir e se recriar o tempo inteiro, constantemente. E quando você percebe que, na verdade, você é esse mesmo processo de movimento, é que esses insights ocorrem e você pode se revelar para si mesmo, conscientemente. E aí só o humano consegue fazer isso. É possível esse processo de abertura e reconhecimento consciente disso. Muitos outros animais, eles já estão vivendo no estado conectado, mas eles não vivem o processo consciente dessa liberação. Eles podem estar já liberados, mas eles estão vivendo sem o processo consciente dessa liberação, o que ocorre somente no humano. Por isso essa é a grande graça de você ter uma encarnação, ter a bênção de estar encarnado e de aproveitar essa encarnação para reconhecer isso quanto antes. No sentido de quanto antes se você já descobriu que é bobagem, vai largando a bobagem cada vez mais para trás. Não fica preso. Se você ainda não se deu conta de que está agarrado na bobagem, não tem o que se fazer. Você ainda não está vendo. A partir do momento que você vê, você assume a responsabilidade, que lembra, eu sempre traduzo isso assim, você tem a habilidade de responder, então responsabilidade. Então você viu, você tem a habilidade agora, a partir daquilo que você vê, de responder adequadamente. E responder adequadamente, vendo a clareza e percebendo o movimento, abandonar aquilo que você pensava ser fixo e soltar, deixar aquilo seguir o seu movimento diante digamos assim, dessa dimensão da mente que é o passado. Deixa aquilo seguir lá o seu processo e simplesmente deixa aquilo se desgarrar em algum momento da sua história. Aquilo vai sair de você. Como eu já usei aquele outro exemplo que o Shiv Charan gosta de usar, do cometa. Então, como um cometa que nunca para olhar a sua cauda e o resíduo que fica atrás,
A cauda do cometa é resíduo. Resíduo daquilo que foi se soltando do cometa. E ele segue a sua viagem sem olhar para trás. Sem parar para ficar olhando, perdi mais uma parte. Não, ele segue a sua viagem sem olhar para trás. E naturalmente, os resíduos vão indo cada vez mais lá para a ponta da cauda, cada vez mais para a ponta, até que se solta. Porque o cometa continua em movimento. Nós somos essa luz em movimento. É seguindo, viajando, sem parar, o tempo inteiro, constantemente. Então, o processo é reconhecer que você já é esse grande movimento acontecendo o tempo inteiro. E quando você se reconhece, surgem os insights. Então, cada instante em que você percebe que você é um fluxo de força contínuo e que nada vai limitar, é como se acendesse uma lampadinha ali e você, e algo se desfaz. E aí você pode relaxar sobre esse algo que se desfez. Isso vai te dando cada vez mais referência para que você vá fazendo isso com outras coisas. Quanto tem de lixo aí dentro da gente, a gente fica segurando ainda. E que é só soltar. Né? Que tem que estar se agarrando lá, achando que é impossível soltar isso. Não, isso eu não consigo soltar. Isso faz parte de mim. A gente, às vezes até diz isso. É só abrir a mão e soltar e tirar aquele peso. Mas para soltar, abrir a mão, tirar o peso, necessita de um contexto. Por isso que você não pode parar de fazer as coisas, de seguir, de caminhar. É um processo contínuo. Sadhana é algo que a gente faz sem parar. Viver nesse processo de motivação e de criação de contexto, para que em cada contexto seja possível reconhecer a própria liberdade. Reconhece que é movimento e a sequência é Mukandi, a própria liberação. Reconhece Gobind, vem Mukandi. Na sequência, tá? É se dar conta de que tudo é fluxo, é força, é movimento e que nada pode parar esse movimento, então não tem nada que seja possível de te tirar algo, e eu já disse para vocês, tudo que você pensa que pode ser tirado é porque não é real. Então toda vez que você tem receio de algo, de perder algo, de que algo vai ficar fora da sua vida, lembre-se, se você tem esse receio é porque não é a realidade. A realidade não tem esse receio. Tudo que é real não pode ser tirado, não pode ser parado. É puro movimento. Agora, aquilo que você pensa que pode perder, já tenha plena convicção de que isso não é a realidade, não é o verdadeiro. É falso. Ok, não consegue se liberar disso agora? É um processo. Tudo bem, mas tenha consciência de que você está agarrado em algo que não é a realidade. Isso vai facilitar o processo de soltar.